Salve, meus irmãos! Hoje separamos 5 dicas massas, altamente importantes para você começar na nossa linda Umbanda e já de cara com muito axé. Você está com Patrícia. E Beth, da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Paty, um tema bem interessante, né? Olha só, hein? Pensa, já com muito axé, por que não, né? Pois é, Beth, e aí vem as dicas para a gente poder começar a brincadeira. A brincadeira séria, né? Sim, o passo a passo aí para você que quer começar na religião. Na Oh, mas verdade, antes, peraí, deixa eu falar uma coisa que eu preciso falar. Poxa, por que na minha época, às vezes a gente fica pensando, né? Não tinha um podcast, meu Deus. Não tinha um programa, não tinha, né? Pra gente poder minimamente buscar informações, ter né? umas dicas dessa. Porque, olha, eu vou falar, hein? É, Já nós ia ajudar vivemos, bastante. nós vivemos num século privilegiado, né? Pois é. Recheado de informações e de gente séria aí. Claro que também temos pessoas que não são tão sérias, mas temos muita gente séria aí dividindo e compartilhando conhecimento. É que, na E verdade, tem gente séria fazendo loucura e acha que tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Porque sempre teve. A diferença é que hoje a gente está tendo uma oportunidade de ver de cara com mais. Numa velocidade muito mais rápida as besteiras que estão sendo colocadas por aí. Mas eu acho que é uma escolha nossa. Tudo é uma escolha, né? Você escolhe postar para quem escolhe ver. Seja bom, seja ruim. é mais ou menos, né? Na verdade, a gente tem muitas pessoas ingênuas e que na Ah, isso é sua verdade. inocência e até mesmo na sua falta de informação sai ali pesquisando quem tiver na frente. Às vezes uma Isso é coisa também verdade. Acaba muito tendo aquilo como uma verdade absoluta, né? É tipo assim, às vezes a pessoa ela nem conhece a religião, mas ela fala, deixa eu ver o que é Umbanda que tanta gente fala. E é, depende do vídeo que ela acha, tem sentido. então, e outra coisa, né? Além de tudo isso, ainda tem a questão de que muita gente quando está buscando aprender e conhecer, não tem a criticidade de, né, procurar aí pelo menos algumas pessoas. Muita gente, infelizmente, né, fazem parte daquele time de, usando o termo popular, né, Maria vai com as outras, e vão muito naquelas páginas que tem muitos seguidores, que tem muita gente que já segue, que já é inscrito. E, infelizmente, isso não é sinônimo de qualidade, né? Não é o fato da pessoa ter muita gente seguindo que representa que ela vai ser boa naquilo que ela fala Ah, não, ou isso é em verdade. tudo que ela fala. De repente, ela trouxe ali um tema interessante que ela domina e trouxe aquele monte de gente, mas depois começou a trazer coisas que não são tão relevantes ou não são tão certas. A gente vê muita coisa assim, né? Então, pra gente, até para isso, a gente precisa de uma criticidade. É como a gente sempre fala aqui, né? Experimenta, faz na prática, faz o teste, vê o que você sente, vê o que você interpreta, o que você acha. Porque aqui a gente não traz verdades absolutas, mas bastante temas para refletir, né, Paty? Eu acho que o que falta pra gente por exemplo, é ampliar mais a mente mesmo e achar que, aliás, acreditar que uma coisa que eu vejo não é toda a verdade, né? A criticidade, ela envolve você, pelo menos. é, eu sou professora, né? E eu sempre ensino meus alunos a, quando estão fazendo uma pesquisa, no mínimo, não menos que isso, pesquisar em 3 fontes diferentes. E confirmar se as informações são semelhantes. Claro que igual não vai ser porque existe o plágio e, né, cada um coloca da sua forma, com as suas palavras, mas minimamente quando você está buscando alguma coisa que tem aquela informação, se a fonte, né, é séria, vai trazer a mesma informação, mesmo que de formas diferentes. Então, elas só vão se complementar ou até mesmo se repetir. E é uma forma de você ter certeza. Se acontece de você olhar 3, que é o que eu falo para eles, né? E forem coisas totalmente diferentes, ou uma fala uma coisa, outra fala outra, umas duas coincidem, pesquisa mais um pouco. Por quê? É essa criticidade que eu digo que falta para muita gente. Eu vou dar um exemplo prático disso. Existe uma pessoa que tem uma página com muitos seguidores que traz, por exemplo, o conceito de criança baseado numa teoria em que a criança é um ser que nunca teve vida, nunca encarnou, e que até essa historinha que muitas vezes a criança conta para o médium, para assistência, né, para consulência,
de como era a vida dela, de como ela morreu, é uma forma que ela tem de fazer a gente não ficar perguntando, não ficar insistindo, porque não tem o que contar. Eles são seres que nunca tiveram vida e fazem parte de um grupo que vem ali nesse campo do trabalho da Umbanda. Existe já outros que dizem que sim, foram crianças, desencarnaram como criança, escolheram se manter como criança. Recentemente eu vi uma entidade de uma pessoa que trabalha com a espiritualidade de uma forma muito séria, trazendo esse conceito, né, de que a criança sim foi encarnada, se ela veio se ela desencarnou numa situação em que ela conseguiu perdoar, ela vem na linha das crianças. Se ela desencarnou numa situação em que ela não conseguiu perdoar a pessoa que tirou a vida dela ou que, né, de alguma forma teve relação com a perda da vida tão cedo, ela vem na linha de Pombogira Mirim, Exu Mirim. Então, assim, você vê como muda de uma forma para outra. E eu falo de duas pessoas que têm muitos, muitos seguidores. Então, por isso que a gente precisa dessa criticidade, de analisar. Dependendo das coisas, uma coisa que eu sempre usei muito é perguntar diretamente para as entidades, porque, como um amigo nosso costuma dizer, né, eles estão no mundo da verdade. Então, eu acredito muito mais, né? E é engraçado isso, porque às vezes a gente tem a fonte... Não, às vezes não, né? Não, é uma fonte séria, a gente isso tem que eu tô a fonte dizendo. e às vezes vai buscar longe. É isso, é igual a história do... Quando você vai no mercado, que você vê aquela pilha de laranja. Aí eles colocam as laranjas ali, né? Tudo bonitinha e tal. E as mais bonitas eles colocam embaixo, aí vai colocando... Aliás, ao contrário, né? As mais finas, assim, eles vão colocando na frente. É isso mesmo, eles vão colocando na frente e a parte de cima. As pessoas vão fazer a parte mais difícil, que é puxar aquelas que estão ali na frente. Elas não conseguem pegar lá de cima. Porque se todo mundo pegasse de cima, ela não ia desmoronar ali. Mas todo mundo vai aonde? No que é mais prático. Então você pega pilha, aí todo mundo tira de baixo ali, ó, e desmorona. Aliás, você me mandou eu acho que é um meme falando sobre isso, né? O cara tirou uma pedrinha só porque era diferente de todo o resto. E desmorona tudo E porque todas desmoronou são todo o importantes. boneco por conta de uma peça que o cara tirou, porque estava incomodando ele, aquela peça de cor diferente. Então, quer dizer, eu acho que o que falta pra gente é fuçar mais, é buscar mais. Mas não que isso seja o primeiro fator decisório da sua decisão, né? Se é que eu posso dizer assim, ficou redundante, mas é isso. Mas que seja para você pensar realmente, espera, o que é verdade, o que eu posso seguir, o que de fato é. Então, acho que falta um pouco disso para nós, de nós pensarmos um pouco mais. A gente é muito imediatista, né? Isso mata. Sim, e vou deixar claro aqui, tá? Tem pessoas de má fé, tem pessoas de pouca responsabilidade. Nesse caso, não, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que realmente faz um trabalho lindíssimo. Mas é um conceito que ela recebeu de alguém e que ela multiplica. Então, por isso que é muito delicado a gente pegar qualquer coisa no Google e por isso que a gente repete tanto que a Umbanda a gente realmente aprende no chão, sentindo, vivendo, porque a gente tem uma base aqui, mas o que a gente vai confirmar e realmente significar, ou pelo menos o correto seria, é o que a gente vai vivenciar na prática. Por quê? Tem muita gente que vai colocar o que sabe, o que aprendeu, que não necessariamente é a verdade, mas que também não está fazendo por uma maldade. Mas foi o que trouxeram para ele e ele reproduz. E milhões de pessoas ficam acreditando naquela teoria. Então, mas voltando aqui para o nosso tema, né, Paty? Porque aí aqui é só uma reflexão sobre a questão para a gente pensar um pouquinho aí, dos estudos. Vamos às 5 dicas, Patrícia e Beth. Que eu tô aqui isso aí, a gente prometeu e vamos lá. A primeira e a mais importante de todas as dicas é você pensar na sua escolha. Porque qual é o motivo que te fez saber que existe a Umbanda? Eita, no meu tempo era ou você vai pela dor ou pelo amor. Ainda tem, né? Mesmo, ainda tem, acho que isso vai ser eterno. Mas mesmo com essas duas formas aí que são muito compartilhadas, né, pelas casas, né, e muita gente se identifica com as duas versões, com uma ou com outra, a gente tem como você chegou lá. Você pode ter ido por um convite de alguém, né, de uma pessoa, de uma entidade. Já vi entidade falar, chama fulano
pede pro fulano vir aqui que, né, eu quero, Isso é muito comum. quero conversar com ele. Então, assim, você pode ir por convite de uma entidade, por desejo de uma pessoa que te convidou, de repente alguém que está indo lá, que é seu namorado, sua mulher, e você quer ir conhecer, quer saber onde ela está indo, quer entender um pouco mais, ou quer fazer companhia. Tem aquelas pessoas que escolhem a Umbanda por estímulos externos. O dirigente, como conhece o dirigente, convidou para ir na casa. Tem amigos que vamos lá junto. Olha, estímulo externo, você me faz pensar, você passando na porta de um terreiro, escutando aquele lindo atabaque, e você fala, meu Deus, que é isso? Também acontece. Eu tô dando aqui os principais, mas também acontece. Você tá passando ali, o que tá acontecendo aqui? Sentir um cheirinho gostoso, cheirinho da defumação, cheirinho de macumba, como o pessoal diz. Né, tô aqui sentindo uma energia boa, tô ouvindo um atabaque, quero ir lá conhecer. Então, o primeiro passo para você começar na Umbanda é escolher estar na Umbanda. Então, essa primeira escolha, isso nem estou entrando no mérito se vai em que condição vai ser, porque isso a gente vai falar mais para frente, mas vai te dizer, eu quero seguir a Umbanda e não o kardecismo, e não a evangélica, e não o católico, assim e assim vai, por né? diante, né? É você escolher a religião, porque ela tem ali o que você precisaria de qualquer outra. Então, para você escolher ela e não outra, por alguma razão, né? você tem que ter um motivo. Bate no coração ali, um sentir. Exatamente. Aí, segundo passo para você começar na Umbanda é decidir. Você conheceu, alguém te levou, alguém te convidou, você passou na frente e sentiu o cheirinho bom de uma defumação, mas o que te faz decidir ficar na Umbanda, né? Aí, para isso, para você seguir esse segundo passo, você precisa se fazer algumas perguntas. Qual é a sua motivação para estar na Umbanda? Você está lá porque você quer fazer um trabalho, porque você quer doar o seu tempo, porque você quer fazer parte daquele grupo, você está lá porque você quer ter uma interação social com aquelas pessoas ali, simpatizou com o grupo, simpatizou com o dirigente, você está ali porque você está acompanhando alguém e você quer fazer companhia para essa pessoa e está indo por osmose. Você foi porque alguém disse pra você que você tinha que ir. Isso é muito comum na Umbanda, né? O famoso você vai, se desenvolver, sua casa vai cair. E às vezes aquela história, né? A gente também já ouviu muito. É herança da sua família, você precisa cumprir porque a sua família não cumpriu. Ou faz parte da sua dor, missão. Né? A própria dor motivou, ou pelo amor que motivou. Sim, então tem que ter ali uma motivação. Ou por quem, né, Beth? Por quê ou por quem? Por quê ou por quem, né? Quem me motivou? Mas assim, deixando bem claro, se você está escolhendo por qualquer uma das motivações que não seja a doação ou uma conquista interna que você tenha, uma a tendência motivação... é espanar na primeira ou na terceira dificuldade que encontrar. Exatamente. E, além de tudo, dentro ali do que seria esperado, o ideal, você está dentro de uma motivação errada, né? Se você está indo buscar socialização, se você está indo buscar interação, se você está fugindo dos seus problemas e está usando ali aquele momento para não estar, né? Eu conheço gente que fala assim, mas não importa, o importante é que eu fui, né? Não, então, não é que não importa, é porque nada é 100% fácil, né, na vida da gente. A gente tem sempre ganhos e perdas. Eu costumo dizer que a nossa maior dificuldade é lidar com perdas, porque a gente entende que é como se a gente não pudesse perder nada. Sim. E hoje eu estava conversando isso, inclusive com alguns clientes, falando sobre essa questão do ganhos e perdas. Então, tem hora e tem momento na vida que você ganha perdendo. Só que você não entende isso a curto prazo. E às vezes você acha que está perdendo e está ganhando, e às vezes ao contrário. Acha que você está ganhando muito e lá na frente você realmente vai perder com algumas escolhas. Eu falo isso porque eu acho que foi muito legal você trazer essa parte do decidir, porque a decisão pautada no amor e na escolha, ainda que seja pela dor, mas desde que seja voltado para o nosso autoconhecimento.
Sim. A busca interior. Muita gente chega pelo motivo errado e fica pelo motivo certo, né? Isso é muito comum. Aí você fala assim, como muita gente fala, eu acho que provavelmente eu devo ter sido essa pessoa também lá atrás. Mas como é que eu vou procurar uma casa para busca interior se tudo está dentro de mim? Ok, mas lembrando que nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos, né, de um apoio, de uma ajuda, de um conhecimento. Isso é uma coisa. Depois, a gente parte do pressuposto que dentro de uma casa onde há um desenvolvimento ali, ainda que muita gente diga que não tem, mas tem, você se reconecta com algo que vai estar realmente dentro de você. E lembrando que por todas as escolhas que nós fazemos, conforme nós vamos andando, eles vão nos ajudando. Então, tudo bem, você pode até ir pelo um motivo inadequado, mas desde que você sempre esteja voltado para si. Uma coisa a gente precisa ter em mente, clareza. Tá, você pode até ter ido por alguém ou alguma coisa e tudo foi lindo. Ou você foi por alguém e tudo deu pau em virtude da primeira dificuldade que deu. Mas é importante você ter clareza do motivo pelo qual você está lá. Sim, exatamente. E continuando, por que eu resolvi seguir essa religião? Não quer dizer o suficiente. Eu preciso entender como ela funciona. Qual é ali o percurso que eu preciso seguir estando aqui? Seja como consulente, como assistente, ou seja como médium. Então, esse entender a religião, ele vai me ajudar a ver se eu estou no lugar certo, se eu estou no lugar que me faz bem. Além disso, eu também tenho o processo de estudar, né? Entender a religião também está ligado a estudar. Eu entender da onde veio, como funciona, o que é esperado, o que, estando nessa religião, vai me envolver, o que eu preciso comungar da filosofia, me apetece, né? O que eu estou vendo aqui dentro da filosofia, porque, claro, é importante a gente ter uma visão madura de que nunca nenhum lugar é perfeito, sempre vai ter, seja na igreja, seja no kardecismo, seja no budismo, seja na umbanda, sempre vai ter alguma coisa que você fala, eu faria diferente, eu acho que assim poderia ser melhor, ou isso aqui não me agrada tanto, é normal. Mas é importante a gente ter uma base do que a religião é, como ela funciona, e isso me fere, isso me agride, isso faz parte de uma forma de pensar que me agrada? Então, esse entender e esse estudar é muito importante. Eu comecei, a gente já contou aqui, né, Paty, algumas vezes, muito nova na Umbanda. Eu fui com meus pais. E eu gostava da energia, gostava do cheirinho da defumação, gostava do ritual. Criança já era né? macumbeira, gente. Eu achava tudo aquilo era gostoso, né? Era um ambiente legal, tinha meus amigos e tudo mais. Mas assim, o que eu gostava era a energia que eu sentia. Eu não sabia explicar, mas era gostoso estar dançando ali, sentindo aquela energia entrando em mim e se movimentando, e às vezes o corpo indo junto. Eu meio que brincava com aquela energia. É gostoso, né? Quando eu cheguei na idade que a casa estipulava como idade mínima para começar o desenvolvimento, que na época era 14 anos, eu comecei a pensar, peraí, eu vim porque meus pais me trouxeram. Será que realmente é essa religião que eu quero? Porque eu não tinha conhecido nenhuma outra. Então, o que eu fui fazer? Claro que quase ninguém faz isso, né? Sei disso. Mas eu fui conhecer as outras religiões. Fui visitar, fui ler livro. Li o livro do Edir Macedo, que ele acaba com a religião. Fui conhecer pessoas que eram de outras religiões. Fui visitar algumas igrejas. Fui conhecer para poder falar assim, deixa eu ver se é mesmo esse que eu quero. Se é essa religião que eu vou seguir. Porque eu entrei pelos meus pais. Então, tem muita gente que acaba ficando, nem para pensar, para refletir, só segue. Por que tá ali, né? Vai por osmose, eu já estava aqui, gostei, fiquei e pronto. Eu quis ter essa certeza, porque eu falei, eu não posso depois, mais tarde, dizer, eu podia ter conhecido outra religião, ou alguma outra me agrada mais. Então, eu fui conhecer. Confesso até que, tirando a Umbanda, a única que me trouxe, assim, que me fez assim pensar um pouquinho foi o kardecismo, porque tem uma filosofia, um trabalho muito bonito também.
Mas é que eu gosto da agitação, né? Achei meio paradão. Falei, não, acho que eu preciso de uma coisa meio que com atabaque, né? Essa coisa muito parada pra mim. Não... Mas assim, eu fui conhecer. Então é importante você ter esse olhar do aqui me agrada, eu tô feliz, me atende aqui nas minhas necessidades, porque isso vai te fazer estar muito mais de corpo e alma do que ir porque alguém vai, do que ir porque alguém te levou, do que ir porque alguém disse que era a sua missão de vida, que você era médium, Ô, Beth, coisa do tipo. mas é que também tem gente que insiste quando tem alguém, né? Você já, não sei, você já viveu isso com alguém assim? Você já conheceu, por exemplo? Eu já vi muito isso em terreiro. Às vezes a namorada vai e fica insistindo pro cara, vamos, a entidade mandou te chamar. Às vezes a entidade nem mandou chamar. Sim, é comum. A pessoa quer companhia, ou também quer que a pessoa esteja ali perto. Não, é né? porque nós temos essa... É nosso, né? A gente, quando tá começando a ir num lugar que tá indo tudo bem, você quer que as outras pessoas sintam, Mas aí, sintam essa energia. Aí você com fica essa enchendo o saco pessoa da que a pessoa. gente tá falando. Vamos lá. Mas é justamente com esse que a gente está falando. Você tá ali porque você quer, que aí vai lá Aí no vem primeiro. no porquê, né? Por quem você Exatamente. tá aqui, essa decisão de como foi, né? Como você chegou aqui. A gente vai no primeiro, que é a reflexão da sua escolha, do motivo que te fez escolher estar ali. Depois, a decisão se você quer permanecer, porque no meu caso, eu fui porque meu pai me levou. Ele não tinha com quem me deixar, meus pais me levaram, e eu tinha que estar ali, porque eu era menor. Mas aí depois a decisão de ficar era minha, né? Se eu queria mesmo continuar. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Vou deixar até claro um pouco. Que assim, vamos lá. Não importa o motivo pelo qual você chegou, ou entrou, enfim. O importante é entender por que você ficou. A sua decisão, por que você decidiu. Porque vão ter as dificuldades, por N motivos. Vão ter. E se a motivação maior não estiver intrínseca dentro de você, o que a gente quer dizer é o seguinte: a tendência é você desistir muito rápido, como a gente vê muita gente fazer. Essa dificuldade que a Paty está falando, só para esclarecer, não é na religião, porque a religião ela é leve, né? Exatamente. A dificuldade é no sentido de quando você está seguindo algo por qualquer outro motivo que não seja seu desejo pessoal, motivado por uma necessidade ou por amor, indo lá no começo, né, na filosofia básica de que a pessoa chega pela dor ou pelo amor, ela acaba não tendo a vontade, o desejo, não vai estar participando da maneira que realmente deveria, porque nós vamos entrar nesse mérito aí também. Ela não vai estar conseguindo aproveitar do melhor do que tem ali, porque ela não tá pelo motivo certo. Não, e tem a dificuldade pessoal, que todos nós passamos, né? Existe a dificuldade pessoal também. E que depende da maneira com que você entrou e decidiu ficar, você entra naquilo que a gente já falou em podcasts aqui. Porra, mas eu vim para isso, para passar por essa situação e agora eu não ter ali, né, um amparo? Porque na dor, a gente tá pensando como? Tá pensando no formato da dor. É a dor gritando. Eu não deveria estar passando por uma determinada situação. Então você abandona tudo. Esse abandonar tudo, ele pode ter a ver com o motivo pelo qual você decidiu lá atrás. As coisas, resumindo. Você tá entendendo ou não? Simplificando, né? Se eu tô lá porque meu marido tá lá, não porque eu escolhi estar lá pela minha vontade. Exatamente. Ou até para não perder o marido, ou para estar perto do marido, né? Exatamente. Tudo para mim vai ter peso. Poxa, eu vou perder um final de semana numa camarinha. Nossa, é um feriado, eu tô aqui. Então, quando você tá por amor, você vai até feliz dando risada. É um feriado, eu tô aqui, tô no melhor lugar, na melhor energia. Agora, se você escolheu por outro motivo, vai pesar, né? Vai ser tudo muito mais difícil. Tem que chegar mais cedo. Mas para que eu vou chegar mais cedo na gira? Então, assim, tudo se torna um peso, Simples situações têm um peso, é verdade mesmo. Então, por quê? Porque não é com leveza. Aquilo que a gente faz com leveza, a gente faz sem sofrer. Se tem sofrimento, isso serve até para outros conceitos da vida, viu, gente? Na relação, em qualquer outro conceito do trabalho. Se o que você tá se não é leve, tá sofrendo, tá ruim, tá difícil. Tá errado, tá no lugar errado. Porque se estiver no lugar certo, desce redondo. É isso. Terceiro item, né? Terceiro passo. Escolha da casa. Não, eu tenho que falar.
Eu tenho que falar, porque isso não pode deixar de falar. O Desce Redondo, eu tô até besta dela falar isso, porque ela não toma cerveja. A única coisa que ela gosta de tomar é vinho. E me vem com Desce Redondo, agora você... Não, é só para poder entender. Olha, a gente que nem é é natural. patrocinado, hein? Não, isso tá valendo, não. Vou fazer um corte dessa fala. Fazendo propaganda de graça, né? Mas é no sentido de que o que é natural... Não, ficou claro. É que eu não podia deixar de falar, claro. A gente é assim, perco amigo, mas não perca a piada. A Paty faz parte desse time aí. Voltando aqui para nossa base. Então, a terceira é a escolha da casa. Então, eu cheguei lá por algum daqueles motivos. Parei para pensar o que me fez chegar ali. Decidi se eu quero continuar ali. É realmente isso que eu quero? Essa religião, ela conversa comigo? Eu quero seguir ela? Ótimo. Estudei, entendi como ela funciona, perfeito. Aí eu vou escolher uma casa para poder frequentar essa religião. A Umbanda, ela até pode, inclusive hoje tem até, né, alguns dirigentes que ensinam a pessoa a cultuar em casa, mas ela comumente é mais cultuada numa casa, num terreiro ou barracão. O termo mais correto geralmente é terreiro, mas cada um usa o nome que quiser, né, não tem uma cartilha, e aí você vai até esse local. Terreiro, casa, tenda, templo e assim vai. E aí você vai nesta casa para cultuar a Umbanda, para ter contato com a Umbanda, para poder aprender um pouco mais, como eu disse ali no começo, experienciando a Umbanda, experienciando as sensações, as vivências e tudo mais. E para escolher a casa, a gente também tem alguns critérios. Então, algumas dicas aqui para você. Primeiro, visite. E de preferência, visite mais de uma. Sabe, quando você vai namorar, antes de você casar, você não namora com mais de uma pessoa? É raro aquela pessoa, mas é raro aquela pessoa que namora com uma e já casa. Geralmente você não vai passar por várias pessoas para você ter certeza de que você escolheu a pessoa certa, é a pessoa da minha vida. Então, não é diferente nas outras coisas, né? A gente precisa ter um parâmetro. Se bem que tem para algumas pessoas que isso daí você não precisa falar, não. Tem gente que faz bem esse papel. Visita terreiro até a 5ª geração. Exato. Digamos que eu fui um pouquinho dessa aí, mas tá tudo bem, né? Você se sentiu, né? A carapuça serviu, né? Eu sentia uma cutucadinha. Mas não foi para você não, mas... Tô né? brincando. E aí o que acontece? Não, mas eu fui muitas mesmo. Mas isso é bom. Por quê? Primeiro porque você vai sentir a diferença de uma casa para outra. E nisso você consegue escolher uma casa que de repente converse mais com você. E isso vai te poupar aquela coisa de ficar trocando de casa, né? Ai, tô numa, fiquei 3 meses, não gostei, deixa eu ir na outra, fiquei mais 3 meses, não gostei, fiquei 1 ano na outra. Então, assim, se você conhece várias casas, porque na Umbanda, como não existe uma cartilha, cada um cultua do seu jeito. Tem casa que não usa tabaco, tem casa que usa, tem casa que não faz defumação, tem casa que faz, tem casa que atende com linhas complementares, tem casa que atende com linhas principais. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa agora falando isso. Há muitos anos atrás eu fui num terreiro para tomar passe. Toda vez que eu tomava passe com a entidade, ele me perguntava: o que você quer, né? Eu falava: meu pai, eu vim para agradecer. De verdade, eu vim só para receber um pouquinho desse axé aqui, essa fumacinha que é boa, isso eu dizendo. Aí teve um dia que eu fui num terreiro, mas eu achei tudo tão silencioso, até brinquei, né? Eu falei: gente, olha, se não fosse esse povo sentado no toquinho, eu ia dizer que eu estava num centro kardecista. Um silêncio, tudo tranquilo. E era uma casa de Umbanda que não cultuava o atabaque. Tem muitas, né? E eu nunca tinha ido até então numa casa que cultuava tabaco. Aí cheguei lá na frente. Isso não era Umbanda ainda. Eu era ainda só uma... Como é que falam? Uma aspirante. Uma aspirante de umbandista. Aí, na verdade, a gente é umbandista, a gente só não sabe, né? Eu acho que eu já era umbandista, eu só não sabia. Aí um preto velho virou pra mim e falou assim: filha, você sabe que você tem uma missão com a Umbanda. Muito bonita, inclusive. Você precisa escolher uma casa para trabalhar. Mas esse velho vai falar que você não escolheria aqui. Eu olhei para ele e falei assim: nossa, meu pai, mas por que eu não escolheria aqui, né? E ele falou assim: não, porque aqui a gente não faz o toque. E eu sei que você gosta do toque. O preto velho nunca me viu. É muito comum isso, né? E eu achei aquilo bonitinho. Mas, confesso, assim... Ele acertou, né? Ele acertou. E aí, esse visitar, ele vai te servir para você observar. Tem casa que mistura junto com a Umbanda o Kardec, aí faz atendimentos de reiki,
faz atendimentos faz cromoterapia tudo ao mesmo tempo. Tem casa que algumas mistura em dias xamanismo diferentes, junto. algumas em dias diferentes, outras no mesmo dia mesmo. Né? Então, assim, tem vários formatos. você precisa ver com o que eu me identifico. E para isso, nessas visitas, você vai ter uma oportunidade de fazer uma coisa importantíssima para sua escolha, que é observar. Observar como o dirigente trata seus médiums, se ele é educado, se ele respeita, como ele trata a sua assistência, como é que funciona o trabalho na casa, né? Tudo isso é importante para você decidir por uma casa que você vá ter mais tendência a gostar e estar feliz. Frequentar também é importante. Você ir numa gira e definir uma casa é como você conhecer uma pessoa num dia e já resolver casar com ela. Já resolver casar. Tem alguns casos que dão certo. A gente não tá muito raro, que, né? É caso de alma. Sim, mas não significa que seja errado. Veja, são dicas para enriquecer as escolhas, né? E para evitar de você, de repente, precisar mudar, né, seu percurso. Eu escolhi seguir aqui, de repente... Porque, Beth, eu vou usar um termo eu já usei isso aqui, vou falar de novo no podcast, né? Vou usar um termo da empresa, assim, do mundo empresarial. Turnover na Umbanda tá demais. Não, tem muito. E é por isso que a gente tá dando essa dica. Turnover, gente, é essa rotatividade de pessoas. Às vezes a pessoa tá na Umbanda, mas ela tem mais ligação com o candomblé. E chega uma hora que ela fala, eu preciso do candomblé, eu sinto falta. Ou eu quero uma casa que trabalhe sem atabaque, porque o atabaque, de repente, eu não gosto tanto. Tem gente que tem 10 anos rodando, que ela quer achar tudo numa coisa só, entendeu? Às vezes você não vai conseguir achar tudo que você quer num lugar só, mas tenta chegar naquilo tem que tomar mais... só um cuidado para ver se essa busca incessante não é um boicote. Também. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas é por isso que a gente está falando. É muito comum essa rotatividade dentro das casas. A pessoa começa e não continua. E parte está envolvida nessas fases aqui. Chegou pelo motivo errado e, na verdade, não se identifica tanto com a religião. Não parou para pensar na decisão, foi pelo calor da emoção e depois pensou melhor e não. Às vezes até gosta da religião, mas dentro do que a casa propõe ou que a casa exige, eu não consigo dar conta. Tem tudo isso também, né? E não fez esse passo a passo para escolher uma casa. E aí, depois de 3 meses, você descobre de repente que o dirigente usa sangue e na Umbanda normalmente não usa, né? Na verdade, dentro da filosofia básica, não se usa animal para fazer nenhum tipo de trabalho. De ritual, né? De ritual, mas de repente você está numa casa que mistura e que tem. E aí você fala, aí você vai descobrir... Às vezes a pessoa gosta muito da casa, mas essa parte da ritualística impede a pessoa de seguir. E às vezes ela foi uma vez né? só, ela nem percebeu isso. Ela só vai perceber porque isso não acontece todo dia, quando tem rituais específicos ou necessidades. Então, por isso, o frequentar também faz parte da escolha da casa. Visitar, observar e frequentar por um período razoável para você poder ter uma base do como a casa trabalha. E, se possível, conversar com as pessoas que frequentam lá, os assistentes que estão indo há mais tempo, ou um médium mais velho da casa, porque o mais novo não vai ter muita informação, mas o mais velho vai poder te falar um pouco do como funciona, como é que funciona aqui, né? Como é que vocês trabalham. Então, é uma pessoa que vai poder te dar um pouco mais de base para quem está chegando agora. E aí, se você fala assim, olha, eu gosto, eu me identifiquei, fiz todo esse passo a passo e quero ficar nessa casa, pronto, você já está ali apta, né, para o 4º passo, que é definir como você vai se envolver com essa casa. Existem 2 níveis de envolvimento na Umbanda. Você pode se envolver como espectador ou você pode se envolver como alguém que está ativo ali na lida, né, no trabalho. É verdade, então, né? A gente conhece assistentes, assim, da casa que nós passamos, eu e a Beth. A gente conhecia assistente, gente, que era mais médium da casa do que o próprio médium. Mas nunca quis desenvolver. Nunca 12 quis. anos, 15 anos, só frequentando a casa era uma médium religiosamente, né? Ela era credenciada, ela contribuía com a casa. Mas... Várias, eu conheço umas 4. Muita gente assim. Eu conheço... mesmo, viu? Eu já fui muita casa que eu ajudava financeiramente, mas... Não desenvolvia. Que eu não... Só porque eu queria ajudar. Eu tô falando de casos assim de muitos anos, mas eu conheço muita gente que frequenta há muitos anos e não tem nenhuma vontade de desenvolver. Mas assim, eu tenho 4 casos de gente que tem 10, 12, 15,
7 anos na religião, vai religiosamente toda a gira tomar seu passe, garantir ali, participa da gira. Como você falou, às vezes é mais médium que o próprio médium, canta, bate palma, dança. Conhece toda a dinâmica da casa. Nós Sim. conhecemos pessoas assim, impressionante. Mas não tem aquele desejo de desenvolver, de fazer aquela doação como trabalho. Tá lá toda semana, mas quer continuar na sua condição de assistente. Essa é uma opção. A outra opção é você ir como médium. Não, eu quero me desenvolver, eu quero trabalhar pelo próximo, porque a gente já falou isso aqui. O desenvolvimento, ele é um trabalho de doação. Ele não é para você. Às vezes as pessoas vão pelo motivo errado, né? Eu quero sentir, quero saber como é que é um espírito, né? Perto de mim, né? Porque tem gente que acha que ele entra em que você, minha mas vida ele tá não indo pra entra. trás, eu quero que ela vá pra frente. Deixa eu desenvolver, que é pra ver se Sim. vai. E esses motivos, né, além de nada nobres, eles não são os motivos corretos para você seguir ali um desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é um ato de doação. Você se desenvolve para poder trabalhar numa casa mediunicamente, futuramente como um médium que atende, né? A gente chama de médium atendente, ou auxiliando uma entidade que atende. Você está ali, seja em que posição for, seja como um abiã, né, ou iniciante, você está ali na função de ajudar aquele trabalho lindo que uma casa faz, de doar o tempo, né, daquelas pessoas todas para ajudar o próximo. Porque, resumidamente, é isso que a Umbanda faz. Ela junta um grupo de pessoas que querem ajudar outras pessoas, que querem dar voz para os espíritos de luz que vêm aqui com essa função também de ajudar verdade. os encarnados. Boa definição. A não bater tanta cabeça, a não sofrer tanto, a não se perder tanto da sua rota. Através do canto, da dança, da gira, da incorporação. E cada um, assim como todos, dentro de uma corrente, desde o abiã, que é aquele médium que inicia, que está lá do lado de fora, até a pessoa que está lá dentro da corrente, são importantes para que esse processo aconteça e contribuem muito para que o trabalho de doação, esse trabalho de ajudar o próximo, seja possível. Agora tem o caso, né, que você pode até entrar pelo motivo que a gente fala que seria inadequado e você ficar pelo amor mesmo. Você vai como a relação. Às vezes você começa com alguém que você nem tá tão apaixonado, mas com a convivência você vai aprendendo a amar. Você passa a enxergar. Agora, pode haver um questionamento, né, de algumas pessoas. A gente conhece bastante gente e de verdade, a gente super respeita as opiniões. O que a gente diz é sempre assim, amplia a visão. Só para não achar que essa sua opinião ela pode ser uma verdade absoluta. Eu falo isso porque nós conhecemos recentemente, a gente estava conversando com um rapaz que ele falou, não, eu fico numa casa quando a minha entidade decide. É bom ter cuidado com isso. Porque a sua entidade, ela vai trabalhar para você pelo livre-arbítrio. É claro que existem situações N's, né, que a gente vê nitidamente que a entidade ela pode contribuir, mas é porque você está numa movimentação, você está equilibrado, então ela sim pode te ajudar a pensar, a tomar uma decisão. Mas na verdade, eu acho que eles atuam mais mostrando, né? Veja o que está acontecendo aqui. No sentir, no que está acontecendo. Ele acaba, exatamente, Beth, você definiu bem. Você quer ficar nesse espaço, porque tem muita gente que fala, não, eu só fico se minha entidade decidir ficar. A gente precisa ter muito cuidado. Tudo bem, eu não estou dizendo que uma pessoa que pensa assim está errado. A gente só está convidando a ampliar, porque o que a sua entidade quer é ver você feliz, é você desenvolvendo e ela podendo te ajudar independentemente da casa que você esteja. Uma vez que, claro, você esteja numa casa onde tem congruência com os seus valores. Se eu estou numa casa que eu vivo uma loucura, porque eu também estou numa loucura, eu já não tenho mais as minhas entidades comigo. Então, é por isso que eu falo, a gente precisa ter muito cuidado. Quem é que está falando, com quem é que está falando. Olha, isso aconteceu comigo, de uma maneira rápida aqui. Eu tenho muitas histórias para contar, mas a primeira vez que eu decidi mesmo entrar na Umbanda para desenvolver, engraçado, eu ouvi uma frase que não me impactou, eu realmente não gostei do que eu ouvi, mas eu senti muito no meu coração, foi muito forte, até porque tudo que aconteceu até eu chegar na casa foi muito mágico, essa que foi bem a verdade, né? De uma maneira muito rápida,
eu vivi de casa em casa. Eu queria até, de fato, frequentar uma religião, mas todas as vezes que eu ia em algumas casas, eu via algumas coisas que eu não gostava. Mas, claro, lembrando que o meu julgamento, ele foi um julgamento muito pobre, porque às vezes eu ia uma ou duas vezes, via algumas coisas, tinha o meu próprio julgamento e não ia mais no lugar. Então, eu não me orgulho disso, mas essa fui eu, essa foi a minha história. Né? Não seguiu nossa dica aqui da escolha, né? Exatamente. De frequentar Eu de verdade não me orgulho disso, mas eu era muito São Tomé, não que eu não seja hoje, mas eu era uma pessoa imatura na espiritualidade, imatura na idade, e assim foi. Bom, aí uma vez, toda vez que eu ia para um terreiro tomar passe, eu percebia que as entidades me olhavam de um jeito diferente, no sentido assim, cara, eu tô vendo os guias dessa menina, por que ela não incorpora? E a gente vem de muitas casas que puxam mesmo a entidade, não importando se você é médium ou não. Na nossa casa a gente não cultua isso, tá? Às vezes nem se a pessoa quer, né? A pessoa não quer e você tá ali puxando. Às vezes a pessoa só tá com uma tontura porque ela tá sentindo uma coisa diferente, ou até mesmo medo, porque o medo em demasia, ele também pode te causar algumas tonturas, algumas, né? Você tá sentindo ali o cheiro do incenso, da defumação, o atabaque, a pressão do medo, o que vai acontecer aqui se eu cair. Então, essa pressão, ela pode te trazer algumas vertigens e você achar que está incorporando, enfim, e assim vai. Bom, aí o resumo é que eu fui em uma casa, cara, eu nunca vi alguém me fazer rodar tanto. E nessa mesma casa, eu lembro que foi a terceira vez que eu fui. Rodei, mas eles me rodavam no sentido de balançar mesmo o meu ombro. O que eles faziam? Uma entidade, num caboclo, ele pegava o meu ombro, ele ficava me dando pirueta, assim. Ele ficava me rodando mesmo. Ele pegava o meu ombro e ficava me girando. Aquilo foi me dando tontura, tipo né? um peãozinho, né? Só que eu sempre tive uma cabeça muito boa, assim, no sentido de... Eu não me envolvia, assim, psicologicamente com aquilo. Não me impressionava com essas coisas. E aí eu virei pra ele com todo respeito, eu falei, olha, eu não tinha esse termo, né, de chamar o caboclo do meu pai, até porque eu não sabia nem falar com eles. Eu falei assim, olha, o senhor me desculpa, eu não sei quem o senhor é, olha eu. Mas eu não sei o que o senhor tá querendo fazer comigo, eu não incorporo. Aí ele me olhou e falou, não, impossível, você incorpora. Eu falei, olha, então se eu incorporo, você vai me desculpar, quem está comigo não quer vir, porque eu não estou sentindo nada. Ao menos que seja uma tontura que o senhor tanto vai me fazer rodar. Só que aquilo, de uma certa forma, não foi legal pra mim. Eu não gostei. E o que aconteceu de maneira... Assim, eu entrei no carro, e normalmente eu ficava até o fim da gira. Nesse dia eu não fiquei até o fim da gira. Entrei no carro, liguei o carro e falei assim, pro ar, literalmente. Se vocês existem, então vocês me direcionem para uma casa, porque eu não frequento mais religião nenhuma. E simplesmente assim. 5 anos se passaram, 1.500 coisas aconteceram, até que eu fui parar numa casa sozinha. E tem toda uma história. Chegando lá, eu acho que foi as 2 vezes que eu fui. A primeira eu fiquei meio assim, mas eu falei, não, gente, chega. Eu vou começar a entender o que está acontecendo. Porque, na verdade, foi muito um chamado mesmo para eu ir. Aí eu fui a segunda vez. Mesmo não gostando muito, falei, mas deixa eu ir, não vou entrar de novo no julgamento que eu fiz há anos atrás. Na segunda vez que eu fui, eu me senti pela primeira vez, assim, essa tontura real do ombro pesado, da fisionomia um pouco mudar. Aí eu senti que tinha alguma coisa a mais diferente das outras vezes que eu nunca tinha sentido. O dirigente virou para mim e disse, gritando, mas ele gritou em um nível na minha orelha, o atabaque alto, e ele gritou mesmo, que eu fiquei surda, assim, tipo, 3 horas com a voz dele no meu ouvido. De verdade, até doeu um pouco o tímpano. Ele gritou mesmo. Ele falou assim, você tem que... Olha só, o segundo dia de visita foi ótimo, né? Você tem que levantar a bunda daquela cadeira e colocar o branco e trabalhar, porque você hoje você tem que desenvolver uma religião que toda a sua família renegou. E essa bronca está na sua mão. Aí eu te pergunto, Beth, se eu fosse uma pessoa fraca da cabeça, eu ouvindo isso dessa forma, com grosseria, desse jeito. Eu tinha saído correndo. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fiquei na casa durante 3 anos e meio. Só que assim, aí você vai me perguntar, Patrícia, o que te fez ficar? Cara, o que me fez ficar foi tudo, menos ele. Depois eu passei a conhecer o dirigente,
O cara de um coração inimaginável. Mas a gente tem que, às vezes, separar. Porque o cara tem um coração muito bom, mas na inteligência emocional é 0,0 Não sabe menos 1. conversar, né? Exatamente. É 0 de inteligência emocional. Ou seja, não tem nenhuma. Não sabe lidar com pessoas e nem com as suas próprias emoções. Então, mas ele tinha um coração gigante. O cara era muito bacana. Mas eu entrei... Aí você vai falar, Patrícia, mas por que você ficou com um cara desse? Porque eu não relevei isso. Beth, eu relevei o que eu senti. Sim. Você tá entendendo? A primeira vez que você sentiu alguma coisa. Exatamente. Eu relevei exatamente o que eu senti quando eu entrei. Porque se eu fosse olhar a maneira com que ele falou comigo... Primeiro, eu vou ser bem sincera. Até que hoje eu tô falando isso nesse podcast. Amanhã pode ser que eu mude de ideia. Mas até hoje, com a idade que eu tenho, com toda a bagagem que eu tenho, eu te digo... Eu não acredito que eu estou na Umbanda porque toda a minha família renegou. Eu acredito porque eu tenho uma história individual, né? E tô por amor. Agora, tudo bem. Se for por isso, eu vou saber quando eu desencarnar. Alguém há de me dizer, né? Agora, foi o chamado, cara. Eu senti no meu coração. Eu não olhei todo o resto. Pela primeira vez eu entrei no lugar e não olhei as pessoas e seus defeitos. O que eu dei prioridade foi no que eu senti. Então, acho que é um pouco disso, né, Beth? Que eu acho que a gente tá falando aqui até agora, né? Isso pra mim foi uma lição, né, gente? Foi uma lição. Eu vou pegar vários ganchos aí da sua fala, ao lado psíquico já falando, mas vamos lá. Você trouxe várias coisas que a gente pode dividir aqui com as pessoas, né? Primeira delas, você teve, em tese, para você até caberia essa reflexão, né? Essa afirmação do rapaz que conversou com a gente de que a sua entidade escolhe. Tipo, eu fui em vários lugares, eles não quiseram incorporar. Então, eles escolheram. Verdade. Mas a gente tem que ver o que está por trás disso. Porque podem ser várias coisas. Primeiro, você não era uma médium desenvolvida. Não. Então, é diferente de alguém que já incorpora, que já conhece as suas entidades, Sim. que já tem esse processo iniciado. Verdade. Eles respeitam a sua vontade. Enquanto você não falar que você quer, então muito mais do que eles de repente não quererem, você não estava aberta para isso. Assim como eles me levaram provavelmente nos outros lugares que eu fui. Só que eu, irredutível, Não né? queria Não desenvolver. queria desenvolver. Então, enquanto Exatamente. você não desejasse isso, eles iam respeitar, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Isso é importante dizer. Outra coisa, às vezes, a entidade sim, pode até não vir, mas não porque ela não gostou, não quer que você frequente a casa, mas porque de repente a energia trabalhada lá não condiz com a energia dele. Exato. E aí tudo bem, é uma coisa que pode também acontecer. E isso talvez esteja um pouquinho dentro desse conceito do que a minha entidade escolhe, considerando o fato da energia da casa, de repente, estar muito aquém da energia da sua entidade. Não, Uma e entidade ainda que que ela faça... ainda que ela não venha, de repente o médium precisa passar um período naquela casa por alguma razão, sei lá. Sim, mas né? assim, Tem vários dizer... fatores. Mas aqui a entidade respeita a sua vontade e se você assim desejar e escolher, ela jamais vai dizer nada contra. E se tiver algo que possa te prejudicar na sua evolução, no seu desenvolvimento, ela vai te fazer perceber para que você tome a escolha de não quero ficar. Ela vai te dar clareza, luz, direção, né? Exatamente. Mas é de uma outra forma, não é no sentido de, olha, não fica aqui. Isso é o médium. Com a opinião dele, usando a entidade para falar. A entidade... Ou às vezes até usando a própria entidade consigo mesmo, acreditando que é a entidade que está falando. A cabeça dele vem o raciocínio e ele pensa que é da Acredita entidade que está vindo. Exato. Que é uma linha muito tênue entre o que você acredita e entre aquilo que você... Quando você tem uma intuição, né? É muito delicado você separar o que é intuição do que é realmente o que você pensa, né? Então, se você não tiver equilibrado, a mistura é muito fácil. E outra coisa importante, que você até trouxe aí nas suas falas, é que as pessoas ficam buscando perfeição e não existe perfeição, né? É importante entender isso. Nenhum lugar é perfeito. Às se vezes... você me perguntar hoje o que eu via lá no passado, meus próprias entidades me perguntaram depois. Tem toda uma história. Eu tenho uma história com o meu caboclo que me explicou isso. Não tinha corpo. As minhas indagações e insatisfações e reclamações e até o que eu via, não tinha corpo. O problema estava eu mesmo, não querer me boicotando, eu não querendo tomar uma decisão. E às vezes,
os espíritos que trabalham pela energia ruim, pela energia, né, da densa, não queria que você também se cuidasse. E eles surfavam aonde? Na minha rebeldia, no meu ato de ficar indagando, de ficar, né, Procurando coisa errada. Exatamente. Tentando então, confirmar as suas teorias e coisa do tipo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado antes de eu passar para o último item, né? E falando ainda dessa parte do definir como você vai se envolver com a casa e dessa escolha da casa, é importante a gente entender que nenhuma casa é perfeita. Você precisa frequentar e sentir, porque às vezes, dentro de um grupo com vários médiums, você pode ver, como a Paty viu, ela já trouxe aqui alguns relatos, uma pessoa fazendo uma coisa errada, mas a casa não tem essa cultura. Às vezes a casa de repente, não tem, a casa só não identificou não tá vendo ainda. ali, né? Às vezes ele não tá vendo, ainda não conseguiu identificar o erro às do vezes médium. A entidade que está trabalhando ali nem é uma entidade, mas até o dirigente perceber para resolver, mas aí você coloca tudo no mesmo balaio. A casa não presta. A casa é o problema. A casa é ruim. Às vezes é um médium que está fora da filosofia da casa, que ainda não foi percebido, mas que um dia vai ser, e que tá. E você condena a casa inteira por causa de uma pessoa. Boa observação. E outra coisa importante também é você entender que o dirigente, ele é um ser humano. Ele é um homem, ele é uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, ou um casal. E como homem e como mulher, ele vai fazer coisas que você possa discordar. Até errar, porque faz parte, né, do ser humano. Sim. Então, ele não vai ser perfeito. O que eu acho que pesa, pelo menos para mim, foi uma coisa que eu sempre usei como referência, é o que eu sinto na casa. A energia é boa, eu confio em entregar minha cabeça na mão daquele dirigente, então para mim tá tudo ótimo. Eu tenho que ter uma visão madura da vida de que ele vai errar de vez em quando, que ele vai tomar algumas decisões que eu possa discordar, mas tá tudo bem se o principal, se a balança tá maior, tá mais Desde pesada, que não seja né? um erro, né, que possa ferir com os seus valores, né? Invadir os valores de ninguém, né? Nem da própria espiritualidade, né? Agora, exatamente. Algum comportamento que seja incongruente, que talvez a pessoa não goste, tá tudo bem, porque é assim, igual esse ex-dirigente que eu frequentei durante 3 anos e meio lá. Ele era grosso, ele gritava na frente de todo mundo, detonava com os médiuns na frente das pessoas, um comportamento realmente extremamente inadequado. Mas a gente que ficou muitos anos com ele preferia o lado bom do coração que ele tinha. E tudo bem, ele tinha um amor gigantesco pela Umbanda. Ele tocava gira com amor imenso. Toca ainda. Amo de paixão ele. Mas ele, em gestão de pessoas, é um pouco delicado. Mas tá tudo bem, isso não desabona, né? Se a pessoa não vai se ferir, se não vai ferir o valor da pessoa ouvir alguém gritando com ela, o restante pesa mais. Não que seja certo, exatamente. Né? A energia da casa, o amor pela Umbanda, o trabalho lindíssimo que a casa faz. Então é isso que a gente precisa ver. E para finalizar esse 4º item para ir pro 5º, quando você resolve ir na condição de médium, aí você precisa também seguir alguns critérios. Você precisa entender como é que é na casa que funciona o desenvolvimento, você já entra na corrente, você vai seguir etapas, como vai funcionar, o que você precisa fazer. Você precisa conhecer o critério do dirigente, idade, o que ele exige que você precise ter ali para poder estar dentro dos critérios e trabalhar como médium na casa, e entender qual vai ser o nível de dedicação que você vai precisar ter, para saber se você consegue, porque é o que a gente costuma dizer, às vezes querer não é poder. Eu quero muito desenvolver mediunicamente, mas eu não consigo estar toda gira na gira, eu não consigo me dedicar às 2 horas, eu preciso sair mais cedo. Então, tem que ver se você consegue se dedicar para o que a casa exige. Então, isso também é importante. É porque às vezes entra no afã, né, e depois não consegue. No calor da emoção, né? A gente quer, mas não consegue. Então, você tem que entender tudo isso. A casa vai permitir que você saia mais cedo um dia que você precise? Você tem uma criança, você vai conseguir levar ela? Então, assim, você precisa ver essas questões práticas. Não basta a gente olhar só as questões espirituais, a gente precisa olhar as questões terrenas para ver se você consegue se dedicar. O nível de dedicação é aceitável para você? Está dentro da sua realidade? Então, vamos para o 5º e último item, que é a prática. Então, se você gostou, decidiu, escolheu a casa, definiu ali que vai se envolver com ela como consulente ou como médium, aí você vai começar a praticar a religião de verdade. E isso inclui o quê? Sentir, seja na condição de assistente, de consulente,
ou seja na condição de mediunidade. Sente a energia dos médiuns, sente a vibração da gira, sente a vibração dos dirigentes. Experiencie. O que é experienciar? É você ter experiências na prática que te ajudem a significar aquilo que você está vendo teoricamente, estudando lá naquele item que você tinha que estudar na decisão, e contribuir. Essa contribuição ela pode vir de várias formas, seja financeira, ali ajudando a casa a se manter, seja doando o seu tempo ali, as 2 horas de gira ou o tempo que a gira durar, seja ajudando a casa no que ela precisar, num trabalho social, num momento de mutirão para limpeza e coisas do tipo. Então, essa contribuição, ela te permite praticar a religião. Porque não adianta nada contribuir financeiramente e não ter a coragem e nem a disposição de pegar o charuto que sua própria entidade às vezes fumou, né? Exatamente, então, ajudar, né, para ser mais rápido para todo mundo ir embora para casa. Todo mundo varrer a porta da sua casa, a rua inteira ficará limpa. Isso é um ditado chinês aí. Exatamente. E para finalizar, multiplicar e levar para a sua vida. Então, tudo aquilo que você vivenciou na Umbanda, que você aprendeu, você pode multiplicar para um irmão mais novo, para um assistente mais novo, que está começando, e facilitar, né, esses passos dele, ajudar ele a se localizar, a se entender, e levar isso para a sua vida, né? Como a gente tem aqui o nome da nossa página, Umbanda na prática. Então, pratique o que você aprende com as entidades, o que você aprende com a religião na sua vida. Essa é a melhor forma de realmente ser um umbandista, né, Paty? Oh, não tenha dúvidas, assim. Eu vou usar a frase do Caveira, né? Ele fala assim, olha, existem alguns tropeços, existem muitas ingratidões, mas se apeguem nos feitos. Olha que frase bonita. Isso para o médium atendente, para o dirigente, é uma boa base. E para aqueles que ainda não são, se apegue no que você sente. Né? Exatamente. Que fala muito mais do que aquilo que você ouve, do que aquilo que Agora, você vê. Uma dica extra aí, né? Para você poder sentir, também precisa ter muito cuidado. Porque às vezes você pode estar passando por uma fase de muita dor, de muito sofrimento, ou já está, assim, passou fases que está muito machucado. E às vezes você pode estar vivendo uma situação onde você já não consegue mais se sentir. Né? Então, para alguns minutos, respira, vai falando com o povo. Meu pai, Preto Velho, Exu, se vocês nunca se comunicaram comigo, eu estou aqui. Estou vivendo um momento difícil, mas se puderem, me dá uma luz, me dá um caminho. Porque tem isso, né? Se você é só dor, fica difícil de você sentir alguma coisa. Porque às vezes tem tanta gente já desiludido, tanta gente sem fé, tão machucado, Beth, que quando a gente fala também do sentir é delicado, né? A gente está considerando aquela pessoa que frequenta direto e está se cuidando e que consegue ter essa sensibilidade. Mas pode ter essa pessoa que tem vontade. Tem, e é uma questão de tempo, ela pode né? existir, exatamente. A partir do momento que você se abre para a religião, se abre para essa conexão com a espiritualidade, as entidades, os irmãos de luz, os espíritos de luz já estão trabalhando para você se equilibrar, para você voltar para a sua base, para você ficar bem. Então, a religião da Umbanda é uma religião linda, é uma religião de amor, é uma religião de doação, é uma religião de crescimento. Apesar de não usarem tanto, né, Paty, esse termo para Umbanda, essa é a nossa proposta aqui, né? Você pode crescer com a Umbanda, você pode evoluir com a Umbanda, você pode se autoconhecer. Inclusive, nós fizemos hoje lá, a gente tem no Instagram, né? Já aproveita para seguir lá. @Templo Jubi Romper. Nós fizemos um post falando justamente sobre isso hoje, do autoconhecimento. Então, a Umbanda, ela te direciona ao autoconhecimento. Isso é rico. A Umbanda é vida, né? É o hino da Umbanda todinho. Olha, se vocês nunca ouviram, ouça. É lindíssimo. É lindíssimo. O próprio hino da Umbanda diz, de fato, o que é a Umbanda. Isso e esse aí. podcast hoje foi grande. Foi grande porque foi necessário, mas a gente agradece vocês aí por estar com a gente Comenta aí, gente, aqui. o que vocês acharam, como é que foi a caminhada de vocês. A gente gosta de saber, conta aqui pra nós. É isso aí. E até o próximo. Axé para todos vocês. Axé, forte abraço.